Querido amigo, eu tenho conversado com alguém a seu respeito. Essa pessoa se importa com você e muito. Eu acho que você ainda não o conhece, mas eu estou conhecendo de perto e quanto mais convivo com ele, mais sinto que ele realmente me entende. Ele é bem popular. De fato, 2,2 bilhões de pessoas no mundo o chamam de melhor amigo. Mas nem mesmo 7 bilhões de pessoas seriam suficientes, pois ele quer um relacionamento com você. Não se preocupe, ele é 100% verdadeiro e na realidade é a mais confiável e fiel pessoa que eu conheço. Para você entender, eu mesmo dividi os meus mais profundos sofrimentos e fracassos com essa pessoa. Ele me ajudou a passar por todas essas coisas e me fazer uma pessoa mais forte. E eu sei que ele fará o mesmo por você. Mesmo quando você passar pelos momentos mais difíceis e sombrios da sua vida, ele estará bem perto, pronto para te dar a paz e conforto. Ele não é apenas um amigo como outro qualquer. Ele criou o mundo, morreu e voltou à vida. E fez isso por você. Mais do que qualquer outro ser humano poderia fazer. Mas se você apenas pedir, eu não quero ser insistente. Essa pessoa sabe que o amor verdadeiro não se impõe ou se pode forçar. E assim, nós temos uma escolha. Se você me buscar de todo o coração, me encontrará. De trabalho que eu tinha na Meuc. Então, eu só quero que vocês entendam que durante 10 anos eu havia sonhado e depois também me preparado para ser missionário pastor. Então, durante 10 anos eu fiquei sonhando, idealizando, pensando naquilo. E finalmente tinha se realizado. Eu tinha recém começado. Eram alguns meses na minha primeira comunidade. E aconteceu que a gente estava numa reunião do conselho, que é a liderança daquela comunidade. Era uma comunidade maior, uma comunidade mais estruturada, e minha função lá era liderar os jovens, os adolescentes e os líderes do ministério infantil. Eu era responsável pelos ministérios de faixa etária e por um projeto social que a igreja tinha, que era muito legal e muito grande. Então essa era a minha função. E aí numa reunião do conselho, aquela liderança maior, né, os coordenadores da igreja, era um grupo razoavelmente grande, em torno aí de umas 20 pessoas. No meio daquela reunião toda, uma pessoa fez críticas bem sérias ao meu trabalho. Na frente de todos. Você já imaginou isso? Você está começando ali, sem saber se vai, se não vai, meio inseguro. E ele fez sérias críticas, assim, na frente de todo mundo. E eu vou dizer para vocês, sinceramente, eram críticas injustas. Eram críticas injustas. E era uma pessoa que ela tinha uma fama meio ruim, assim, de ser uma pessoa meio encrenqueira. Pô, passou aquela reunião, no final da reunião, algumas pessoas davam um tapinha nas minhas costas, diziam, não dá bola, né? Segue adiante, essa pessoa aqui é difícil mesmo, não tem o que fazer. E aí eu fui para casa, eu estava quieto, naquela noite eu estava quieto. Mal consegui explicar para a Susan o que tinha acontecido. E quando a gente deitou para descansar, eu tive uma crise de choro. Nunca tinha tido isso, sabe? Aquilo de você querer parar de chorar e você não consegue parar de chorar e você quer explicar para a pessoa que está ali, apavorada do seu lado, o que está acontecendo, você não consegue parar, você tenta conversar, você começa, não sei se a Susan lembra dessa noite, mas eu lembro muito bem, eu tive uma crise de choro que eu não conseguia parar. E aí eu fiquei pensando, depois, né? Por quê, né? Porque quando a gente recebe uma crítica injusta, talvez isso já tenha acontecido com vocês, a gente simplesmente não dá de ombros e diz, a gente aproveita talvez aquilo que nos serve e a gente simplesmente dá de ombros e diz, não, ok, foi uma crítica injusta e a gente segue a vida adiante. Por que isso nos fere tanto? E aliás, depois eu fui vivendo e eu fui vivendo outras vezes isso também, talvez não de forma tão contundente, mas as críticas sempre me colocavam lá embaixo. Muitas vezes me derrubavam. Ficava remoendo aquilo por tempo. Não sei se acontece com vocês também, mas comigo acontecia. E aí,
eu fui começar a perceber uma outra face. Uma outra face. Quando as coisas davam certo, quando eu organizava algo que dava muito bem, eu era elogiado, eu ficava muito feliz. Mas essa felicidade durava pouco tempo. Porque quando vinha o próximo desafio, eu me pressionava, eu me sentia pressionado a fazer igual ou melhor do que eu tinha feito. Então, eu comecei a perceber que isso deixava a minha vida extraordinariamente pesada. É como se a cada novo desafio eu tivesse que de novo provar o meu valor. A cada novo desafio eu tinha que provar de alguma forma que eu era alguém. E às vezes dava errado, eu ia lá embaixo, às vezes dava certo, eu ia lá em cima. E dia após dia eu tinha que de novo ficar provando que eu era alguém, que eu tinha valor. Já sentiu isso? Por que isso acontece? O filósofo Byung-Chul Han escreveu diversos livros. Ele trabalha na Alemanha, no sul-coreano. E o livro mais famoso dele é Sociedade do Cansaço, onde ele explica por que a gente se sente tão cansado, tão pesado, por que muitas vezes nós adoecemos emocionalmente. E uma das coisas que ele fala no livro é que a gente agora vive uma sociedade do desempenho, onde a gente vive o tempo inteiro tentando provar o nosso valor. E como é que a gente prova o nosso valor? Através do nosso desempenho. E aí ele comenta o seguinte: o sujeito de desempenho, ele concorre consigo mesmo e sob uma coação destrutiva se vê forçado a superar constantemente a si próprio. O sujeito do desempenho explora a si mesmo até consumir-se completamente. A gente sempre quer superar, e isso vai nos esgotando. Uma outra pessoa que incrivelmente me ajudou a entender a minha situação foi a Madonna, que numa entrevista ela disse o seguinte, essa reportagem inclusive está no livro Ego Transformado, que alguns de vocês receberam no final do curso Cristianismo que nunca te mostraram no mês passado. A Madonna ela diz o seguinte: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa espetacular. Eu acho, é exatamente isso que eu sentia. É exatamente isso que eu sentia. E aí ela continua: apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Isso não é uma crítica à Madonna, pelo contrário, eu acho que ela expressa com muita clareza algo, um conhecimento sobre si mesma que às vezes a gente não tem. E eu acho interessante o final da frase, ela diz: apesar de eu ter me tornado alguém, parece que eu tenho que toda hora provar que eu sou alguém a cada novo desafio, tendo um desempenho excelente, perfeito. Em algum momento, nós relacionamos a nossa identidade, quem nós somos, com o nosso desempenho. Essa é uma característica muito grande da nossa época. Você vê? Eu já vi pessoas dizendo assim: eu sou alguém na vida. Olha de onde eu saí, olha até onde eu cheguei. Você já viu isso? Eu sou alguém na vida por quê? Porque eu venci. Eu sou alguém na vida porque eu consegui consolidar um negócio. Eu sou alguém na vida porque eu consegui subir na minha empresa. Eu sou alguém na vida porque eu organizo grandes eventos. Eu sou alguém na vida porque eu faço algo de forma excelente. E aí o que acontece muitas vezes é que quando pessoas se aposentam, elas se sentem perdidas, vazias. Porque durante anos elas entenderam que elas eram alguém por aquilo que elas faziam. Eu já vi uma pessoa uma vez, um grande amigo, que teve um problema de licença saúde, teve que se afastar do seu trabalho, e ele me disse: eu sinto que eu não sou mais ninguém. Eu me sinto um inútil. Um inútil. Em algum momento nós relacionamos a nossa identidade com o nosso desempenho. A gente acredita, a gente começou a relacionar a nossa autoestima com a admiração que os outros têm por nós, os aplausos que nós ganhamos. E é isso
que tem deixado a nossa vida tão pesada. É isso que torna as críticas avassaladoras. É isso que torna o sucesso tão viciante. Agora a minha questão é a seguinte: existe uma outra forma de viver? Onde eu me sinto alguém sem me sentir pressionado pelo desempenho? Existe. Existe. Quando a gente olha para a espiritualidade cristã, o que a gente vê? Você vai lá olhar Jesus. Você já viu Jesus recebendo uma crítica? E ele foi muito criticado. Pesadissimamente criticado. Você vê em algum momento Jesus nos evangelhos sentado num canto, chorando, tendo uma crise de choro igual eu tive. E aí chega Pedro, pergunta: mestre, o que aconteceu? Você não sabe o que estão falando de mim. Você viu isso? Não, não acontece. Ele, apesar de ser duramente criticado, ele lida com isso com leveza. Agora, é interessante que Jesus, em alguns momentos, tem momentos gloriosos. Ele multiplica pães e peixes para cerca de 12.000 pessoas. Se torna famoso, consegue reunir multidões. Você vê em algum momento Jesus se sentindo agora grandão com isso e dizendo: agora foram 12.000 pessoas, semana que vem vamos multiplicar pão e peixe para 20. Você já viu isso? Não. A gente pode dizer com segurança que as críticas não derrubam ele. E o sucesso também não o deixa inebriado, viciado. Ué, como é que Jesus faz isso? Como é que a gente pode viver dessa forma? Leve, tranquilo. Gente, acompanha aqui comigo. Isso para mim foi transformador. E eu acredito que para vocês também possa ser. Quando Jesus vai começar seu ministério, em Mateus 3:16 e seguintes, a gente encontra o seguinte: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado que me dá grande alegria. Olha só que legal. Jesus ouve a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado que me dá muita alegria. Mas o que mais é importante não é o que Deus diz, mas o momento em que Deus diz. Você sabia que Deus fala isso para ele em um momento que Jesus não tinha feito nenhum milagre? Jesus ainda não tinha feito nenhuma cura. Jesus ainda não tinha feito absolutamente nada do seu ministério público. Jesus não tinha feito nada ainda. Ele não tinha desempenho nenhum. Ele não tinha arrastado nenhuma multidão. Ele não tinha salvado o mundo. Mas ele já era um filho amado de Deus que lhe dava muita alegria. Você já percebeu? Antes de qualquer desempenho, ele já era alguém. Ele já era alguém. E ele já era alguém amado, aceito, acolhido. Não por qualquer um, por Deus. Por Deus. Depois que eu entendi isso, esse versículo mudou um pouco a minha forma de lidar com os meus filhos. Porque muitas vezes eu dizia: filho, você é um filho amado que me orgulho muito de você. Mas sabe quando eu falava isso? Quando eles tiravam 10 na prova, quando faziam alguma coisa certa, quando eles tinham um bom desempenho. Sabe o que eu comecei a fazer? Volta e meia, eu faço isso intencionalmente, frequentemente. Eu abraço os dois num momento que eles não fizeram nada. E eu olho nos olhos e digo: você é meu filho amado, minha filha amada, que me dá muito orgulho e alegria. Normalmente nesse momento, eles dão um sorrisinho tímido e abraçam apertado. Eu quero que eles saibam que eles são alguém, mesmo sem ter um bom desempenho. Eu quero que eles se sintam alguém, mesmo sem necessariamente fazer algo perfeito. Mas sabe o que é interessante dessa história? Logo depois, eu estou falando realmente, logo depois que Jesus ouve isso, na sequência, no versículo seguinte, sabe o que acontece? Olha só. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Espera aí, logo depois que Jesus ouve a voz de Deus dizendo: você é meu filho amado que me dá muita alegria, ele vai para o deserto e ele vai ser tentado pelo nosso grande inimigo. E a tentação é: se você é mesmo o Filho de Deus, transforma pedras em pães. O que ele está dizendo é: se você é alguém mesmo, faz algo espetacular. Se você é alguém mesmo, mostra que você é alguém, faz algo espetacular. E a resposta de Jesus ele responde com um versículo que diz: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele está querendo dizer é: eu não preciso fazer algo espetacular para provar quem eu sou. Tudo o que eu preciso para mostrar quem eu sou é aquilo que vem da boca de Deus. Deus disse que eu sou alguém, eu sou um filho amado que lhe dá alegria. Deus já disse isso, eu não preciso mais provar. Percebe o quanto isso muda? Se Jesus recebesse uma crítica, sabe o que é a crítica? É só uma crítica. Não muda quem ele é. Ele já sabe que ele é um filho amado de Deus, não muda quem ele é. A identidade dele não está em jogo. A autoestima dele não está em jogo, ele sabe que ele tem um valor. Ele sabe que os únicos olhos que realmente importam no universo já estão sobre ele. Então a crítica vira o quê? Uma crítica. Só. E o sucesso vira o quê? Não muda nada também, porque ele continua sendo aquilo que ele já era antes de fazer aquela coisa certa. Ele continua sendo um filho de Deus amado. Ele pode viver leve, nos altos e baixos, no sucesso e no fracasso, porque ele já é alguém, independente do seu desempenho. O que eu acho interessante, eu não sei vocês, mas quando eu vejo assim, que o diabo o diabo vai tentar a Jesus, eu fico imaginando o que seria essa tentação. Fico imaginando assim que uma boa tentação para, vamos dizer, acabar com o plano de Deus de salvar o mundo através de Jesus seria envolvê-lo, por exemplo, num grande escândalo de corrupção. Ficaria desacreditado para sempre. Envolver ele num grande escândalo moral. Envolver ele numa grande coisa. Não. Eu quero que você perceba isso. Por favor, liga aqui a sua atenção. Tudo o que o diabo queria fazer na vida de Jesus é que ele acreditasse que ele só seria alguém pelo seu desempenho. Se Jesus acreditasse nisso, se Jesus caísse nessa armadilha sutil que a gente cai diariamente, o mal já teria vencido. Ele já teria o seu ministério arruinado. E o que Deus queria fazer através da vida dele se perderia. Era só isso. Era só acreditar que ele só seria alguém se ele fizesse algo extraordinário. E tudo se perderia. E aí eu comecei a perceber na minha vida o quanto eu vivia pelo desempenho. Até poucos anos atrás. E eu percebi isso muito forte ainda na pandemia. Eu ia olhar quantas visualizações tinha no culto. E o problema nem é isso. Confessando pecados. Depois de olhar quantas visualizações tinha o culto que eu fazia, às vezes eu ia olhar quantas visualizações tinha o culto que outros colegas faziam. Porque eu queria me sentir alguém. Gente, nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Quando eu vi isso, eu comecei a entender. Pera lá. Eu sou alguém por aquilo que Deus diz. Dá para entender? E aí, olha só. Logo depois, o diabo vem até Jesus e faz uma segunda tentativa. Ele leva Jesus até o pináculo do templo, o lugar mais alto e mais movimentado da cidade. E ele diz: se joga daqui, porque eu tenho certeza que Deus não vai deixar você morrer. Ele vai enviar anjos para te segurar. Ele não vai deixar você se dar mal. E todo mundo vai ver. Se você for o filho de Deus, vai e se joga.
e as pessoas vão te ver como filho de Deus. E Jesus novamente responde e rebate. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: de um lado, Jesus tinha a voz de Deus dizendo: você é alguém amado e aceito, independente do teu desempenho. Do outro lado, Jesus tinha as vozes da cultura, da sua época e do próprio maligno dizendo: para você ser alguém, você precisa acertar. Para você ser alguém, você precisa da aprovação dos outros. Para você ser alguém, você precisa que os outros aplaudam. E Jesus conscientemente escolheu ouvir a voz de Deus. Isso deixou a sua vida leve. Ok até aí? Estamos tranquilos? Jorge, e nós? Mesmo vale para nós. Em João, no capítulo 1, versículo 12, nós lemos o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Peraí, nós não nascemos filhos de Deus, mas, aliás, a gente fala que Jesus é o Filho único de Deus, né? Então, Jesus é Filho de Deus, nós não nascemos filhos de Deus. Mas olha só, quando Jesus morre por nós na cruz, Ele está pagando o preço da nossa culpa, do nosso pecado, para que a gente receba o perdão. E mais do que isso, se nós crermos nele, nós recebemos perdão, e aí nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Deus nos adota e nos traz para a sua família. Então, a partir de Jesus, nós também somos filhos amados de Deus, a partir do que Jesus fez por nós na cruz. Não é um direito nosso, é algo que Jesus conquistou, e quando nós cremos, nós podemos ter acesso. Eu acho interessante que Jesus viveu como filho amado a sua vida inteira, e ele percebia a presença de Deus na sua vida o tempo inteiro. Só tem um momento na vida de Jesus em que ele se sente abandonado por Deus: na cruz. Na cruz ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali ele estava carregando o nosso pecado, e Deus não pode ter relação com o pecado. Não sei se você já parou para pensar, mas o filho amado precisou ser rejeitado pelas pessoas e abandonado por Deus, para nós sermos aceitos e acolhidos. Você hoje pode viver a vida que ele viveu, porque ele abriu mão na cruz por amor a ti. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, vai dizer que: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo é algo, ele vai um pouco além. Ele diz: quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo vem morar em nós. E o que o Espírito Santo, que é a presença de Deus no meu coração, faz em mim? Em primeiro lugar, ele sussurra no meu coração: você é um filho amado de Deus. A presença de Deus em nós vai sussurrar na nossa alma da mesma forma como sussurrou no coração de Jesus: você é um filho amado, independente do seu desempenho. Deu certo lá na empresa? Você é um filho amado. Deu errado? Você continua sendo um filho amado. Você conseguiu alcançar objetivos? Ótimo, você é um filho amado de Deus. Você não conseguiu? Você continua sendo um filho amado de Deus. Nada mudou. Nada mudou. Você continua sendo alguém na vida. Você continua tendo valor. Porque o que define o teu valor não é teu desempenho, mas é o que Deus diz a teu respeito. A gente tem a mesma questão. Nós temos a voz de Deus, que através do Espírito Santo diz: você é um filho amado. E a gente tem as vozes da nossa cultura e do mal, que vão dizer: você só é alguém se você fizer, se as pessoas virem, se as pessoas aplaudirem. Qual voz você vai querer escolher, ouvir? Sabe, às vezes eu me pergunto na minha vida. Aliás, deixa eu contar para vocês, eu tomei a decisão de buscar ouvir a voz de Deus. E isso foi de tudo que mais trouxe leveza para a minha vida. Hoje, quando as coisas dão certo,
eu fico muito feliz, eu lembro, mas não é isso que me faz alguém. Quando as coisas dão errado, eu vou para o meu quarto e eu busco Deus, por favor, relembra no meu coração que eu sou alguém. E eu começo agora a me policiar um pouco, as coisas que eu faço, será que eu estou fazendo porque eu quero uma aprovação das pessoas? Porque eu quero aplausos? Eu não quero mais viver dependente disso. Eu já tenho o que vem de Deus. E talvez a gente nesse momento vai dizer, Jorge, mas é difícil viver assim. A gente até busca, a gente quer que a gente se sinta aceito, mas de segunda a sábado, a gente se sente pressionado a ser alguém pelo nosso desempenho. Não é verdade? De segunda a sábado parece que a gente tem que provar que a gente é alguém. Como é que a gente faz? Deixa eu contar para vocês um outro segredo. Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês leem a Bíblia, ou mais fácil, assistem The Chosen, né? Fica um pouco mais fácil. Vocês vão perceber que várias vezes Jesus some. Já viram isso? Volta e meia os discípulos, cadê Jesus? Tem uma multidão, sumiu, vamos procurar ele. E aí quando eles encontram Jesus, o que ele estava fazendo? Orando. Aliás, já era uma maniazinha que ele tinha desde quando era criança, porque o único episódio que fala da vida dele quando ele era criança foi uma vez que ele sumiu, os pais ficaram procurando ele por dias e acharam ele aonde? No templo. Fazendo o quê? Orando. E ele fala, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa de Deus? Jesus volta e meia sumia para orar. Para orar. E aí a gente fica pensando, o que será que ele tanto ora com Deus, né? E a questão é como ele saía para orar, ele saía sozinho, a gente não sabe, porque não tem ninguém para contar o que ele fazia. Como é que era a oração de Jesus? Tem uma vez que ele leva os seus discípulos juntos para esse momento de oração. Está em Mateus 17. E diz assim, enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Espera aí. Jesus nunca levava ninguém. Ele leva uma vez alguém para orar, para nos mostrar como é que era esse momento de oração. E sabe o que acontece nesse momento de oração? Ele ouve a voz que diz, você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Gente, falamos semana passada que existem 3 principais formas de buscar a Deus. Lembra disso? 3 principais e essenciais que a gente precisa ter. Solitude, quando nós buscamos a Deus sozinhos, nós e Deus, a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente lê um pouco da Bíblia, a gente ora juntos. A gente também busca Deus na comunhão, no relacionamento com os outros, num momento como esse, estando no culto, em conjunto, adorando a Deus com outras pessoas, nos relacionando com pessoas e fazendo amizade com pessoas que têm a mesma fé que a gente. E nós buscamos a Deus através do serviço, do ministério, nos doando por algo ou por alguém, sem nada em troca, sem querer uma projeção social. Sabe o que acontece? Nesses momentos que a gente busca Deus, Deus de alguma forma trabalha no nosso coração dizendo, você é meu filho amado, independente do que você faça. Quando você estiver buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, muitas vezes essa vai ser a sensação que você vai ter no coração. Uma voz que diz do teu interior, você é amado, independente do que faça. É isso que muitas vezes nós buscamos no nosso momento sozinho com Deus. E aí quando você chega na comunidade, na igreja, e mesmo que de repente, aos olhos da sociedade lá fora, você não é um absoluto sucesso, mas aqui você é abraçado, as pessoas perguntam com sinceridade como é que você está, não por aquilo que você tem, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. As pessoas perguntam, como você está? Como é que foi sua semana? Você se sente como? Amado. Amado. E aí de repente você vai e serve alguém, sem esperar nada em troca, sem ganhar nada em troca, sem não ganhar prestígio social, sem aumentar sua network, você está só servindo alguém. E aí você começa a perceber, olha só, nem tudo é sobre sucesso, nem tudo é sobre ser visto, nem tudo é sobre subir na carreira. Eu sou mais que isso.
Como é que você se sente? Amado. Muitas vezes eu fui fazer voluntariado com o objetivo de amar pessoas e voltei para casa me sentindo amado. E como amado, a vida fica leve. Como amado, as críticas não derrubam. Como amado, o sucesso não vicia. Como amado, o sucesso não sobe a cabeça e me torna arrogante. Quando a gente falou na semana passada, busquem a Deus de todo o coração e como prioridade, não é porque Deus precisa. É porque constantemente nós somos pressionados a pensarmos que nós só somos alguém se nós fizermos. E com a mesma frequência a gente precisa ouvir a voz de Deus dizendo: não acredita. Você é amado, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez. Por aquilo que Jesus fez. Para encerrar a nossa reflexão, eu ouvi algumas semanas atrás um grande mestre da espiritualidade cristã chamado Dr. James Houston, grande autor. E é uma história real. Esse James Houston, ele estava numa conversa à mesa com um casal e de repente ele faz uma pergunta para uma dessas pessoas. E ele diz assim: qual é a sua ferida de infância? Qual é a sua ferida de infância? Aquela pessoa fica um pouco contrariada, mas ela fala, ela não demora muito, ela diz: o bullying. Eu sofria muito com bullying quando eu era pequeno. Eu não tinha nenhuma habilidade atlética, ninguém me escolhia. E aí, às vezes, eu chegava para jogar futebol, as pessoas diziam: pois é, a gente não vai mais jogar agora. E aí eu ia embora para outro lugar, eu voltava 15 minutos depois e estavam jogando. Eu percebia que eles só tinham dito aquilo para mim não jogar. Eu era desprezado pelas pessoas. Sofri muito com isso. E aí o Dr. James Houston fez a segunda pergunta. Ele disse: qual foi o comportamento compensatório que você criou para lidar com essa ferida? E aí o cara disse: eu me tornei médico. Porque daí as pessoas iriam me valorizar e viriam até mim. E eu vi na medicina uma forma de eu compensar aquilo que eu tinha vivido e que tinha me feito sofrer tanto. E aí a terceira pergunta foi: como o Espírito Santo pode alcançar essa ferida e libertá-lo desse escudo? E a resposta foi: eu preciso que ele me diga que eu sou alguém, independente do meu desempenho. Eu acho que essa acaba sendo a realidade de muitos de nós. Seja pressionados pela sociedade, seja por marcas do nosso passado, a gente vive constantemente em função do desempenho. Que o Espírito Santo possa relembrar no teu coração nessa noite que através de Jesus você já é alguém, independente do que você faça. Eu queria que você avaliasse sua vida, a maneira como você lida com vitórias e fracassos tem sido leve ou pesada? Seja sincero. Você tem buscado a sua identidade e autoestima no desempenho e na aprovação das pessoas? Decida formar sua identidade e autoestima a partir do desempenho de Jesus e da aprovação de Deus, a partir daquilo que Deus faz na tua vida. Decida ouvir a voz do Espírito Santo dizendo que você é um filho amado em Jesus. Decida não aprovar os outros a partir do desempenho. E eu queria dizer para vocês, isso não vai ser uma decisão única. Você vai ter que tomar essa decisão todos os dias. E quando você estiver lá embaixo, lembra disso. Diga para você mesmo: eu escolho ouvir a voz de Deus. Em Jesus, eu já sou amado. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela.
Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!